Forma do bem. Como evoluímos, transformamos e nos superamos. Se permita transcender além do seu tom maior. Sagrado. Essa é a palavra que deve ser usada quando o assunto for meio ambiente. Isso porque todo recurso que possibilita a vida tem que ser considerado sagrado. A Terra tem recursos finitos e é preciso cuidar do que é disponibilizado para todos os seres vivos. Afinal, só há vida porque há recursos, e até hoje eles só foram encontrados na Terra. A outra palavra que pode ser classificada como sagrada é sustentabilidade, pois é uma maneira de cuidar dos recursos e viabilizar no presente ações que transcendem o comum e podem garantir um futuro melhor. A ONG Aliança da Terra, criada em 2004, atua em diversas frentes, com brigadas de combate ao fogo, recuperação de quelônios, além de gestão de unidades de conservação com auxílio a produtores rurais. A CEO do Produzindo Certo e membro do conselho da ONG Aliança da Terra, Aline Locks, detalha que a ONG começou para desmistificar a palavra sustentabilidade para os produtores. Fazê-lo entender a sua propriedade sob essa perspectiva também, né? Sobre essas questões, sobre a perspectiva, sobre a ótica ambiental, social e também produtiva. A ideia é levar para o produtor algo bem palpável, é realmente medir as questões, né, a sustentabilidade na propriedade dele. Então, essa visita, né, e esse protocolo engloba desde análise de água na propriedade, né, olhar o solo, as práticas de conservação do solo, olhar toda a questão dos funcionários, né, se aquela propriedade rural está seguindo as regras, as leis sobre as questões sociais, toda a parte de infraestrutura, então, né, na questão social, então, toda a questão de alojamento, a casa dos funcionários, as áreas de vivência. Após o diagnóstico e a montagem do plano de ação, a Produzindo Certo passa a acompanhar o produtor, monitorando a evolução da performance ambiental. E a partir daí o nosso foco é buscar melhores oportunidades para esse produtor, né? Buscar negócios que também querem garantir o retorno também ambiental, o resultado ambiental dessas propriedades. Essa é uma das maneiras de avançar para uma sustentabilidade mais concreta. A possibilidade de conseguir melhores oportunidades através de ações sustentáveis com empresas, produtores e ONGs que se conectam apenas por compartilharem o ideal. A CEO da Produzindo Certo ressaltou que para cada adequação necessária, cada medida que precisa ser tomada para que o proprietário das terras consiga produzir de maneira mais sustentável, são gastos recursos financeiros e humanos. Então, é muito importante que o produtor tenha, primeiro, a consciência de tudo que ele tem, né, precisa adequar na propriedade dele para que ele possa fazer um planejamento. Então, em resumo aí dos principais pontos, eu colocaria essa questão de infraestrutura e também um pouquinho essa questão das áreas de preservação permanente, as matas ciliares. Não se discute a necessidade de incentivo financeiro para que produtores e empresários possam realizar ações sustentáveis. O professor e especialista em economia Luiz Carlos Ongarato ressaltou que não é possível dissociar economia e sustentabilidade e que esses incentivos para grandes empresas e agricultores é um modo de iniciar o trabalho em prol do tema. Pensando nisso, o economista destacou que as ações sustentáveis precisam ser encabeçadas pelas grandes empresas, pois geralmente elas servem de exemplo. Mas esse é apenas o início e é preciso englobar mais elos da sociedade. A sustentabilidade está ligada a todas as ações, né? Desde o governo, as empresas, né? Ao agronegócio e também ao consumo das famílias, das pessoas. Então, isso tem que permear a nossa sociedade como um todo. Não pode ser uma ação isolada que vai trazer um crescimento econômico sustentável. Luiz deixou claro que quando fala de crescimento econômico sustentável, também compreende a questão da desigualdade, pois é discutível um crescimento econômico que tenha como efeito colateral o aumento da diferença na qualidade de vida das pessoas. Então, é pensar numa redistribuição melhor. O que seria essa redistribuição melhor? Seria um ambiente mais amigável para a micro e pequena empresa, para elas poderem surgir, porque elas são as grandes empregadoras de pessoas.
O engenheiro civil Ricardo Mirizola explicou que buscar novas fontes de energia limpa, além de promover um crescimento econômico sustentável, também ajuda na questão da emergência climática. O engenheiro destacou as energias eólica e solar. O caminho hoje para compensar, né, e manter a energia de fato limpa aqui no Brasil é energia eólica, né, que já tem bastante, já tem uma boa quantidade implantada aí principalmente no Nordeste, né, acho que 80% da energia eólica no Brasil está implantada no Nordeste, e as fotovoltaicas, né, a solar fotovoltaica. Isso está começando a crescer, mas que para isso dar certo, para a fotovoltaica dar certo, a gente precisa distribuir a geração, né, aquela geração distribuída. Cada pessoa ter a sua própria central fotovoltaica em casa, no condomínio, né, não dá para você fazer uma mega central de geração de energia solar. Então, a ideia para que isso funcione é fazer a descentralização da geração. A geração de energia no Brasil é feita, em sua maioria, por grandes hidrelétricas. Apesar de serem mais limpas quando comparadas com usinas nucleares e termoelétricas, elas não são as ideais, segundo o engenheiro. A hidrelétrica não é uma energia totalmente limpa, né? Essas mega hidrelétricas que a gente tem, ela não tem geração de carbono, né? Você não tem combustível queimando, mas ela gera um impacto ambiental significativo, né? Os grandes lagos de reservação de água, né? Mudam o ecossistema e clima. Então ela é uma energia renovável, mas ela não é 100% limpa, né? Ricardo Mirizola afirmou que não há dificuldades para a implementação de novas fontes de energia, e ela pode começar a ser feita a qualquer momento, pois mesmo que gere um volume menor de energia, a instalação de turbinas eólicas e painéis fotovoltaicos é muito mais rápida que a construção de uma hidrelétrica. Então, é viável, mas é um trabalho do dia a dia, um trabalho de formiguinha. Você tem que ir implantando e fazendo, implantando e fazendo. Não é fazer uma grande obra, tipo como foi Itaipu, né? Que você faz uma barragem, no dia que você põe ela para rodar, a quantidade de energia que você produz é gigantesca. Nesse outro caso, você tem que ir aos poucos, dando incentivo, fazer as pessoas implantando, começando de um em um e ir crescendo gradativamente para que seja significativo. Ao falar de sustentabilidade, é preciso saber que ficar só no discurso não basta. Quanto a isso, o economista Luiz Ongarato explica que há uma preocupação real no mercado com o termo greenwashing. Se ela vende sustentabilidade ali no seu marketing, mas não, de fato, né, não age de acordo com a sustentabilidade, a gente tem um fenômeno muito grande que foi potencializado muito no meio digital, que é o greenwashing. O que é esse greenwashing, né? Seria essa lavagem verde, né? Que é justamente as marcas quererem se posicionar como socialmente e ambientalmente corretas, mas que, de fato, elas estão fazendo uma lavagem ali do que de fato elas são. Elas querem transparecer uma coisa que, na prática, não são. Para o economista, pode ser necessário um novo pacto econômico, uma espécie de capitalismo 2.0. É fundamental para a gente repensar a nova economia, de pensar assim, junto com o jovem, que mundo eu quero construir junto com esse jovem para a gente deixar um legado. Que o propósito das empresas, muitas vezes, não é somente o propósito econômico. Isso é digamos assim, um efeito colateral, né? Você quer muito deixar um legado. Que tipo de legado a gente quer deixar para a próxima geração, para as próximas gerações? Porque, de fato, a gente não está administrando esse mundo, né, vamos pensar assim, para o futuro, e sim para o uso ali de quem está vivenciando no presente. E ao não administrar o mundo pensando no futuro, é possível começar a ver os efeitos da falta de sustentabilidade, por exemplo, com os constantes incêndios que atingem as florestas. A ONG Aliança da Terra criou a Brigada Aliança para combater incêndios florestais. A proposta nasceu após a percepção de que os produtores enfrentavam muitos problemas com as queimadas. E a gente montou uma primeira base no município de Novo Santo Antônio, no nordeste do Mato Grosso, para apoiar ali uma rede de produtores que a gente tinha na nossa rede também de assistência técnica. E aí a gente começou a perceber que o fogo não tem fronteira, né? Então, não só nas áreas privadas dos produtores, mas também nas terras indígenas, nas unidades de conservação. E depois de 1 ano, 2 anos, a gente percebeu que a gente estava apagando mais fogo nessas áreas públicas do que realmente nas áreas privadas.
Uma simples faísca pode virar um grande incêndio florestal, e por isso, Aline Locks declarou que quando o assunto é fogo, é necessário que todos os elos da sociedade ajudem na prevenção. Na verdade, é preciso que todos os elos da sociedade sejam sustentáveis. Essa é a maneira de buscarmos um futuro melhor para as próximas gerações. Forma do bem. Como evoluímos, transformamos e nos superamos. Se permita transcender além do seu tom maior.